Irmãos, irmãos, boa noite a todos. Nós vamos dar continuidade ao assunto que nós começamos na noite passada, falando sobre o culto, como nós devemos adorar a Deus. Especificamente ontem eu falei para os irmãos da maneira como o pecado afeta o culto que nós prestamos a Deus. Eu expliquei aos irmãos que nós fomos criados para manter comunhão com o Senhor, para que o adorássemos, para que o servíssemos, mas o pecado estabeleceu uma ruptura entre nós e o nosso Deus. E toda tentativa não assistida, não orientada pela palavra de Deus, de buscar o Senhor, de servir, de adorar a Deus, é uma tentativa frustrada e corrompida pelo pecado. Ou nós pecamos por não adorar o verdadeiro Deus, ou nós pecamos por adorar o verdadeiro Deus da maneira equivocada, ou nós pecamos por não termos as afeições, os intentos do coração corretos quando nós nos reunimos para cultuar o nosso Deus, quando nós não guardamos os dias estabelecidos pelo Senhor para culto. Ou seja, a parte da orientação bíblica, qualquer impulso que nós naturalmente temos e que desejamos satisfazer no que diz respeito à adoração é afetado, é corrompido pelo pecado. Essa é, digamos, a principal razão pela qual os reformados defendem que nós devemos ter uma adoração que é conforme as Sagradas Escrituras, que nós devemos adorar conforme o Senhor Deus estabeleceu na sua palavra. Se não for dessa maneira, nós certamente incorreremos em algum tipo de erro relacionado à adoração. Nós não temos como fugir da nossa natureza religiosa, do fato de que Deus nos criou para que nós o adorássemos, e se nós não o fizermos, nós iremos nos prostrar diante de alguém, de um ídolo qualquer, mas ao mesmo tempo nós necessitamos das Escrituras para levar adiante esse propósito para o qual Deus nos criou. Hoje eu gostaria de tratar especificamente com os irmãos a respeito da primeira sessão. Eu vou falar de maneira mais, na verdade, expor alguns textos bíblicos mais específicos para os irmãos, mas textos que são relacionados ao primeiro parágrafo do capítulo 21 da nossa Confissão de Fé, que é o capítulo que trata do culto público e do domingo, do culto que nós prestamos a Deus e do dia do Senhor. Mas eu não vou tratar do capítulo inteiro, de todas as sessões, de todos os parágrafos. Eu vou focar apenas no primeiro parágrafo do capítulo 21 da nossa confissão, que é o parágrafo que trata sobre aquilo que nós chamamos de princípio regulador do culto, ou nós devemos adorar a Deus de acordo com o que a sua palavra prescreve. Então, focando aqui no texto, no assunto que é tratado no primeiro parágrafo da nossa confissão, eu gostaria de começar dizendo algumas coisas. O primeiro parágrafo da nossa confissão nos mostra que o homem é por natureza religioso. Isso fica claro, nós já vimos a base bíblica dessa ideia ontem. Mas há um outro tópico colocado no parágrafo 1º da nossa confissão de fé, no capítulo 21, que é o seguinte: a palavra de Deus, o registro autorizado da revelação divina, é a fonte do culto verdadeiro. Mesmo que nós tenhamos um impulso natural para a adoração, o nosso culto só será aceitável a Deus, só será agradável ao Senhor quando nós o fizermos dentro dos limites da sua palavra. Se nós adorarmos a Deus por qualquer outro modo, por qualquer outro meio que não aquele prescrito nas Sagradas Escrituras, nós não seremos aceitos pelo Senhor. Como eu disse, o termo historicamente ficou conhecido na história para categorizar esse princípio é princípio regulador do culto. Essa é a maneira como nós nos referimos ao assunto que é estabelecido no capítulo 21, primeiro parágrafo da nossa confissão. Mas notem, é importante, antes de prosseguir e falar sobre o princípio regulador,
lembrar aos irmãos que a prática mais corriqueira entre as diversas tradições religiosas, luteranos, anglicanos e hoje a maioria dos evangélicos, é aquilo que é chamado de princípio normativo do culto. E aqui eu quero fazer distinção entre o que os reformados creem, que é o princípio regulador do culto, e aquilo que a maioria dos não reformados, dos cristãos evangélicos, creem, que nós podemos denominar de princípio normativo. Eu sei que tem algumas igrejas evangélicas que não têm princípio nenhum. O culto é uma bagunça só, né? É sopa de confusão. Mas a maioria dos evangélicos utiliza aquilo que nós podemos chamar de princípio normativo do culto. E como nós podemos categorizar, como nós podemos definir esse princípio? O princípio normativo é a ideia de que tudo que não é proibido nas Escrituras é permitido. Qualquer coisa que a Bíblia não proíba, não importa se ela ordena ou não, qualquer coisa que a Bíblia não proíba, se não for ofensivo, se não for um pecado, se não for contrário à palavra de Deus, pode ser utilizado pelo povo de Deus. Então, vou dar alguns exemplos. Existem igrejas evangélicas que acendem velas durante o culto. E por que eles o fazem? Porque a Escritura não proíbe. Então, não há problema nenhum de fazer lá, colocar velas na mesa da ceia do Senhor. Não há problema nenhum em fazer esse tipo de coisa. Ou, digamos, a Escritura não proíbe teatro, drama no culto público, a Escritura não proíbe dança litúrgica, então não há problema nenhum de nós o fazermos. Então vejam, esse princípio bastante aberto, e cabe bastante coisa nele, é o princípio que tem regido a maioria das igrejas evangélicas, não apenas aquelas igrejas mais antigas, como eu citei, luteranos e anglicanos, mas a maioria das igrejas que se dizem evangélicas são conduzidas por esse princípio. Tudo que não é proibido nas Escrituras é permitido. Então você vai observar várias igrejas evangélicas que substituem a pregação da palavra de Deus por alguma dramatização, por alguma peça, teatro mudo, acho que é pantomima o nome disso, né? Teatro mudo, coisas dessa natureza. É engraçado que essas peças costumam ter uma teologia equivocada. Uma muito conhecida é uma que o diabo quer destruir a vida de uma mulher e Jesus se coloca para proteger a moça ou o rapaz, não importa, o ator, e os demônios castigam o Senhor Jesus Cristo, que sofre em favor daquela pessoa. Vejam, a Bíblia nunca diz que Satanás é aquele a quem Jesus paga o resgate pelos nossos pecados. Além de não falar nada, além de introduzir no culto aquilo que a palavra de Deus não ordena, ainda fazem com uma teologia equivocada. Mas há também danças litúrgicas durante o momento de cânticos, durante enquanto os irmãos cantam, sempre em algumas igrejas, em várias igrejas eu já vi isso acontecendo, até igrejas presbiterianas, que são igrejas que por definição deveriam ser reformadas, nós vemos essa prática relacionada também ao princípio que rege a maioria das igrejas, chamado princípio normativo, que não é expressamente proibido, que não contraria a palavra de Deus, é permitido. Se os irmãos quiserem observar declarações históricas desse princípio, vocês podem procurar, na internet é fácil achar, tem um documento conhecido, que inclusive foi a base dos teólogos de Westminster, eles iriam dar uma ajustada nesse documento, mas acabaram criando a confissão e os catecismos, mas os chamados 39 artigos da religião cristã, no artigo 34, ele tem uma definição que se encaixa nisso que é chamado de princípio normativo, é um documento das igrejas anglicanas, e também na confissão de Augsburgo, uma confissão luterana, os irmãos vão encontrar esse princípio no artigo de número 15. Então esse é o princípio que rege a maioria das igrejas, o princípio normativo. Tudo que não é proibido é permitido. As igrejas de tradição reformada, entre elas as igrejas presbiterianas, adotaram uma prática, um princípio muito mais rigoroso, muito mais restrito. Um teólogo reformado deu a seguinte declaração: a prática reformada era muito mais rigorosa. Ela afirmava: o que não é ordenado pela Escritura, seja por mandamento,
exemplo ou por dedução de princípios mais amplos é proibido. O que não é ordenado nas Escrituras, seja por um mandamento explícito ou por algum exemplo, o caso da igreja primitiva que se reunia no primeiro dia da semana, ou pela dedução de princípios amplos, se isso não está na Escritura, é proibido. Tudo que não é ordenado é proibido, ou nós poderíamos colocar, é proibido tudo que não é ordenado. Então notem, a prática reformada é muito mais rigorosa. Então por que igrejas reformadas nós não temos nos nossos cultos, ou pelo menos não deveríamos ter, a prática do teatro, a prática da dança? É porque essas coisas são ruins por natureza, são ilícitas, são pecaminosas por natureza? Não, não é por isso. Mas Deus não ordenou que essas práticas fossem estabelecidas, fossem executadas, realizadas num culto. Naturalmente, portanto, de acordo com o princípio que nós defendemos, essas coisas são proibidas. Nós devemos realizar nos nossos cultos, nós devemos fazer apenas aquilo que o Senhor Deus, seja por mandamento, por exemplo, ou por dedução de princípios mais amplos, ordenou na sua palavra. Esse princípio é estabelecido, como eu disse, na Confissão de Fé, no capítulo 21, na primeira sessão. E as palavras da nossa confissão são estas: mas o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por Ele mesmo, e tão limitado pela sua vontade revelada, que não deve ser adorado segundo as imaginações e invenções dos homens, ou sugestões de Satanás, nem sob qualquer representação visível ou de qualquer outro modo não prescrito nas Santas Escrituras. Há uma parte ainda da primeira sessão que diz que a luz da natureza nos aponta para a existência de um Deus, mas o modo aceitável de adorar a Deus não nos é dado na luz da natureza, na revelação de Deus na criação, ou nos princípios que o Senhor Deus estabeleceu no nosso coração, que nós vimos ontem, o senso de sua divindade e a semente da religião. O modo de adorar a Deus é prescrito e limitado pela vontade revelada do Senhor, que foi consignada a nós na palavra do nosso Deus. Alguns acham que essa prática, esse princípio de culto, chamado princípio regulador do culto, é uma prática muito restritiva. Eu já conversei com amigos pastores de outras denominações e até mesmo pastores presbiterianos que afirmam que esse princípio é muito limitador, é quase uma maneira de escravizar o povo de Deus, é quase uma maneira de escravizar a igreja. Mas vejam, meus irmãos, ao contrário de ser um princípio que nos escraviza, o princípio regulador é um princípio libertador. Vejam bem, se nós adorássemos de acordo com as imaginações e invenções dos homens, nós sempre teríamos de inventar uma coisa nova na igreja, porque sempre alguém desejaria uma coisa diferente. Pode prestar atenção, igrejas que não seguem o princípio regulador do culto começam a inovar, e as inovações nunca são suficientes, sempre precisa de uma inovação. Se começar plantando bananeira no culto, tá ok, todo mundo vai achar o máximo, mas depois não vai satisfazer. Vão querer que subam igual o Homem-Aranha nas paredes, lagartixa, unção da lagartixa, coisas dessa natureza. A natureza humana é insaciável. Se nós não seguirmos o que a palavra de Deus nos ensina, naturalmente nós seremos escravizados pelas imaginações, pelas invenções humanas, pelas tentativas de Satanás de ludibriar a igreja. O princípio regulador do culto, ao invés de ser uma prática que nos escraviza, é uma prática que nos liberta, que nos faz adorar não de acordo com as imaginações dos outros, não de acordo com a vontade de um homem qualquer, mas de acordo com a vontade do único Deus vivo e verdadeiro, Deus Todo-Poderoso e Soberano. Como é bom adorar de acordo com os princípios divinos. Todas as vezes que os homens tentam estabelecer as suas determinações, eles causam problemas. Por exemplo, eu estava lendo alguns comentaristas da nossa confissão que lidam com o contexto histórico, e eles lembram uma coisa interessante. No período da rainha Elizabeth, ali próximo, um pouco antes da Assembleia de Westminster, anos antes, décadas antes da realização da Assembleia de Westminster, havia uma legislação no governo de Elizabeth que punia, em alguns casos, até com prisão perpétua,
os ministros e as pessoas que não queriam adorar de acordo com o livro de oração comum ou de acordo com as ordens do ato de uniformidade, chamado ato de uniformidade, que era para tornar a igreja uniforme, um ato estabelecido quase um século antes da Confissão de Fé de Westminster, em 1559. Vejam bem como os homens, aparentemente querendo nos libertar, nos fazer adorar de maneira mais agradável, poderiam punir alguém que não seguisse aquelas regras até com prisão perpétua. Já pensou? Se você quisesse fazer um culto unicamente baseado na palavra de Deus, você poderia ser punido com prisão perpétua. Isso é escravidão. Todas as vezes que os homens tentam impor as suas próprias regras, eles tentam nos escravizar. Nós somos livres apenas quando obedecemos a palavra de Deus. Há uma relação estreita entre a obediência ao Senhor e a verdadeira liberdade. Quando nós não nos submetemos à palavra de Deus, nós somos escravos de nós mesmos, das ideias de outras pessoas, de diversos princípios alheios às Escrituras. Então, longe de nos escravizar, de nos tornar uma igreja engessada ou coisa dessa natureza, adorar a Deus de acordo com aquilo que o Senhor prescreveu na sua palavra é uma forma de nos vermos libertos. Nós não adoramos segundo as determinações de um pastor. Nós não adoramos de acordo, por causa das determinações de um conselho. Nós adoramos porque a palavra de Deus nos ensina a adorar dessa maneira. Isso não é libertador? Quantos pastores querem obrigar suas igrejas a fazerem aquilo que a Escritura não ordena, submetendo o povo de Deus a práticas estranhas, a práticas completamente incomuns, pecaminosas, que não estão na palavra de Deus? Pesquise na internet, você vai ver muito isso. Pastores que criam ideias mirabolantes e querem impor ao povo de Deus. Isso é escravidão. Isso é escravidão, é adorar não de acordo com o que Deus prescreveu na sua palavra, mas de acordo com a imaginação, a invenção humana. E como nós somos criativos para fazer aquilo que é desagradável a Deus. Nós somos semelhantes ao que o apóstolo Paulo diz lá no finalzinho de Romanos 1. Nós somos inventores de males. Nós nunca estamos contentes com os pecados que cometemos, nós sempre queremos criar alguma coisa a mais. E no que diz respeito à adoração, as coisas mais estranhas, esquisitas, eu já vi acontecendo em igrejas evangélicas. Pastor pulando de bungee jump no púlpito, obrigando o povo de Deus a imitar animal. Vejam que coisa, a coroa da criação de Deus, o ser humano se subjugando, se tornando imitando um lobo, cachorro, urso, esses bichos, e dizendo-se que isso era o Senhor Deus, era uma obra do Senhor. Vejam a que ponto as pessoas chegam quando abandonam o princípio simples de que nós devemos adorar de acordo com as Escrituras. O princípio regulador do culto nos liberta ao invés de nos escravizar. Em suma, esse princípio de que nós devemos adorar a Deus de acordo com os princípios estabelecidos na sua vontade revelada, a sua palavra, esse princípio é a aplicação da doutrina da suficiência das Escrituras à nossa adoração, ao culto público. Ou é o princípio sola Escritura, somente a Escritura, aplicado ao culto que nós prestamos a Deus. A teologia do culto está associada à doutrina das Escrituras. E apenas quando nós aprendemos que a palavra de Deus é suficiente, é que nós adoramos a Deus de modo adequado. Na prática, portanto, nós devemos nos lembrar da 6ª sessão da nossa confissão de fé. Diga, meu irmão. Ok. Da nossa confissão de fé, a 6ª sessão do capítulo 1, que fala da suficiência das Escrituras. Vejam bem, irmãos, esse princípio estabelecido na nossa confissão de fé e defendido pelos cristãos presbiterianos, é importante que nós nos lembremos de uma coisa: nós respeitamos o que nossa confissão de fé nos ensina, porque essa é uma doutrina bíblica, a sólida fundamentação bíblica para esse princípio, chamado princípio regulador. Se os irmãos quiserem anotar textos bíblicos, eu não vou ler todos esses textos, mas eu vou citar alguns deles aqui. O princípio regulador do culto é ensinado no 2º mandamento, em Êxodo capítulo 20, a partir do verso 4.
princípio regulador do culto é ensinado em Deuteronômio, capítulo 12, do verso 29 até o verso 32. O princípio regulador do culto é ensinado em Jeremias, capítulo 19, do verso 4 até o verso 5. E em Jeremias, capítulo 32, do verso 33 até o verso 35, que são aqueles textos em que Deus diz que Israel adorou de uma forma que nunca havia passado pela mente do Senhor e que nunca Deus havia ordenado que fosse daquele jeito. O princípio regulador do culto é ensinado em Marcos, capítulo 7, do verso 7 até o verso 8. E é ensinado no texto que ontem o reverendo Evaldo leu para nós, antes de nós começarmos a palestra, em João, capítulo 4, do verso 22 até o verso 24, o texto que diz que nós devemos adorar a Deus em espírito e em verdade. Todos esses textos ensinam o princípio regulador do culto, de uma forma ou de outra. Mas eu queria falar de 3 textos bíblicos para os irmãos, e eu quero tratar desses textos de maneira mais detida com os irmãos na noite de hoje. O primeiro texto que eu gostaria, na verdade, são porções de 2 capítulos da Bíblia. Ele está lá no primeiro livro das Crônicas, capítulo 13, e também no capítulo 15. Eu vou ler porções desses 2 capítulos. Primeiro Crônicas, capítulo 13, e também capítulo 15. Esse texto descreve a Davi e o povo de Israel levando a Arca da Aliança para a cidade de Jerusalém. Notem bem, meus irmãos. Notem bem. Há uma mistura de coisas aqui, porque carregar a arca era uma prática religiosa que tinha regras estabelecidas na palavra de Deus, mas era também uma forma de celebrar uma vitória militar. Então você vai encontrar coisas acontecendo nesse texto. Eu não vou falar delas, eu vou apenas falar do tópico relacionado à Arca da Aliança sendo levada para Jerusalém. Existem alguns princípios bíblicos muito claros estabelecidos sobre o modo como o povo de Deus deveria carregar a arca. Os textos bíblicos, nós podemos resumir essas regras em 3 textos bíblicos. O primeiro deles se encontra em Deuteronômio capítulo 10, versículo 8. O texto bíblico diz assim: por esse mesmo tempo, o Senhor separou a tribo de Levi para levar a arca da aliança do Senhor, para estar diante do Senhor, para o servir e para abençoar esse nome até ao dia de hoje. Notem a regra básica: quem poderia carregar a arca da aliança? Apenas os levitas, ninguém mais. A arca não poderia ser levada por outras pessoas, apenas pelos levitas. Essa é uma regra básica estabelecida no texto bíblico. Uma outra regra importante sobre o modo como a arca deve ser carregada encontra-se em Êxodo capítulo 25, do verso 13 até o verso 14. O texto bíblico diz assim: farás também varais de madeira de acácia e os cobrirás de ouro. Meterás os varais nas argolas aos lados da arca para se levar por meio deles a arca. A outra regra: a arca necessitava de varais, ela tinha argolas para que varais fossem colocados naquelas argolas, para que os levitas, e daqui a pouco nós vamos ver quais levitas poderiam levar a arca, para que eles levassem a arca em seus ombros. Essa é outra regra importante. E depois, em Números capítulo 4, do verso 5 até o verso 6, nós encontramos uma outra regra específica para o modo como a arca deveria ser carregada. Números 4, versículo 5. Quando partir o arraial, Arão e seus filhos virão e tirarão o véu de cobrir, e com ele cobrirão a arca do testemunho, e por cima lhe porão uma cobertura de peles finas, e sobre ela estenderão um pano todo azul e lhe meterão os varais, os varais colocados na arca. Agora, ainda no capítulo 4, versículo 15. Havendo, pois, Arão e seus filhos, ao partir o arraial, acabado de cobrir o santuário e todos os móveis dele, então vejam quem dos levitas poderia levar a arca. Então os filhos de Coate virão para levá-lo, mas nas coisas santas não tocarão, para que não morram. São estas as coisas da tenda da congregação que os filhos de Coate devem levar. Então as regras básicas para carregar a Arca da Aliança eram essas aqui
que eu apresentei para os irmãos. Os levitas, especificamente os filhos de Coate, tinham de levar a arca, carregando-a nos varais que eram colocados nas argolas em seus ombros. E mais, eles não podiam tocar em nenhum móvel do santuário. Eles não poderiam tocar. Eles deveriam apenas colocar sobre os seus ombros os varais da Arca da Aliança. O que nós observamos no capítulo 13 de 1 Crônicas, o texto que eu citei para os irmãos? É a primeira tentativa de Davi levar a Arca da Aliança para a cidade de Jerusalém. E o que eles fazem? Eles quebram todas essas regras. Eles desobedecem o que Deus estabeleceu na sua palavra. Vejam lá no capítulo 13 de 1 Crônicas. Diz o texto, versículo 1. Consultou Davi os capitães de 1000, vejam como era um evento militar também. Eu me refiro a isso porque tem aquele texto em que Davi dança perante a arca, e muitas pessoas falam, então dança pode ter no culto. Mas aquilo é muito mais um evento, é uma mistura de carregar a arca, um evento religioso, mas também um evento militar. Então, não é um texto que nos diz que nós devemos dançar. No santuário, no templo, que era o lugar da adoração, danças não aconteciam. Mas sigamos adiante. Consultou Davi os capitães de 1000 e os de 100 e todos os príncipes, e disse a toda a congregação de Israel: se bem nos parece, e se vem isso do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas com eles nas cidades e nos seus arredores, para que reúnam conosco. Tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul não nos valemos dela. Então toda a congregação concordou em que assim se fizesse, porque isso pareceu justo aos olhos de todo o povo. Veja, eles consultaram todas as pessoas e acharam uma boa levar a arca da aliança para a capital do reino, para a capital de Jerusalém, para que unificassem na capital política e tornassem também ali o centro da adoração religiosa do povo de Deus. Mas vejam como eles agem nesse ato, versículo 5. Reuniu, pois, Davi todo Israel, desde Sior do Egito até a entrada de Amate, para trazer a arca de Deus de Kiriat Jearim. Então Davi, com todo Israel, subiu a Baalá, isto é, a Kiriat Jearim, que está em Judá, para fazer subir ali a arca de Deus, diante da qual é invocado o nome do Senhor, que se assenta acima dos querubins. Agora vejam como eles fizeram. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, e Uzá e Aiô guiavam o carro. Vejam bem, meus irmãos, a ordem bíblica é que a arca deveria ser colocada, os varais deveriam ser colocados nas argolas, e eles deveriam carregar a arca sobre os seus ombros. Mas o que eles estavam fazendo? Eles colocaram a arca num carro de bois novo. E sabe uma coisa que é interessante, e os irmãos devem se lembrar? Esse versículo nos ensina um tópico importante. Quando nós nos afastamos da palavra de Deus, nós nos assemelhamos aos pagãos na prática da adoração. E por que eu estou dizendo isso? Os irmãos se lembram quem foi que colocou a Arca da Aliança num carro de bois? Lembram-se disso? Se os irmãos depois quiserem ler a história, está lá no segundo livro de Samuel, aliás, no primeiro livro de Samuel, capítulo 6. A Arca da Aliança foi tomada pelos filisteus quando os sacerdotes filhos de Eli morreram, foi levada para as cidades dos filisteus e Deus começou a castigar aquele povo. E eles mandaram a Arca da Aliança de volta para Israel. E o que foi que eles fizeram? Eles colocaram a arca num carro de bois. Meus irmãos, adorar a Deus dessa maneira, ou tentar carregar a arca dessa maneira, era coisa de filisteu. Não era coisa de quem servia a Deus. E isso nos ensina um ponto importante. Quando nós abandonamos a Escritura e adoramos a Deus e servimos a Deus de acordo com os nossos próprios raciocínios e invenções, nós nos assemelhamos aos pagãos, aos incrédulos que não conhecem a Deus. O nosso culto se torna algo indistinguível das práticas dos incrédulos. Foi isso que Israel se tornou, carregando a Arca da Aliança num carro de bois. Vejam que coisa
Vejam que coisa terrível, pecaminosa, assemelhando-se àqueles que não serviam a Deus de todo o coração, imitando a prática dos filisteus. E o que é interessante é que essa ocasião, nessa solenidade, havia alegria. O povo estava alegre, o povo estava feliz. Vejam no versículo de número 8. Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com todo o seu empenho, em cânticos, com harpas, com alaúdes, com tamborins, com símbolos e com trombetas. Era um evento alegre, um evento sincero, havia muita alegria naquela solenidade. Mas vejam bem, meus irmãos, alegria e sinceridade, a parte da palavra de Deus, não são suficientes. Pessoas sinceras, pessoas alegres que decidem adorar a Deus sem levar em consideração o que as Escrituras ensinam, estão desobedecendo. Deus não se agrada disso. Sinceridade de coração não é suficiente. Às vezes a gente pensa isso, não é verdade? A gente, não, mas aquela pessoa é tão sincera, ela está adorando a Deus com tanta sinceridade. Se não é de acordo com as Escrituras, isso não agrada a Deus. Havia alegria, havia grande sinceridade, empenho naquela solenidade, mas eles estavam agindo de acordo, aliás, em contrariedade à palavra de Deus. E o que foi que eles experimentaram? Juízo. Deus não tratou aquele povo com... Deus não foi negligente na aplicação de sua disciplina. Os versículos 9 e 10 mostram que quando nós agimos em contrariedade à palavra de Deus, quando nós desrespeitamos a vontade revelada do Senhor, ainda que sejamos sinceros e alegres nessas práticas, o máximo que nós conseguimos, o máximo que nós recebemos é o juízo divino. Versículos 9 e 10. Quando chegaram à eira de Quidom, estendeu Uzá a mão à arca para a segurar, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. Havia sinceridade, havia alegria, mas não havia obediência. Estava claro na lei de Deus. Se eles tivessem recorrido às Escrituras, eles saberiam que ninguém poderia tocar na arca da aliança. Era algo claramente proibido. Nós lemos em Números capítulo 5, capítulo 4, versículo 15. Não é para tocar na arca da aliança. Aquele homem tocou e ele morreu. Eles desobedeceram a Deus. E vejam, irmãos, às vezes, eu falei disso ontem, às vezes nós achamos que o que Deus faz aqui nesse texto é algo típico da antiga aliança. Não, é na antiga aliança que essas coisas acontecem. Mas como eu lembrei aos irmãos na noite de ontem, os crentes da cidade de Corinto estavam participando da ceia de maneira inadequada. Estavam desonrando a ceia do Senhor. E o que foi que Deus fez com ele? Lá em 1 Coríntios capítulo 11, o texto da instituição da ceia, nós vemos em toda a ceia do Senhor, não costumamos ler essa parte final, mas está escrito lá, não é sem razão que existem vocês fracos, doentes e não poucos que dormem. Deus estava adoecendo pessoas, enviando doenças. Deus estava tratando algumas pessoas, gerando frieza espiritual. Mais do que isso, Deus estava matando algumas pessoas que estavam participando da ceia de maneira inadequada. Nova aliança, meus irmãos. Nova aliança. Nós não podemos adorar a Deus contrariando a sua santa palavra. Deus não aceita isso. E o que é engraçado, Davi ficou todo irritado. Versículo 11 do capítulo 13 de 1 Crônicas. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, pelo que chamou aquele lugar Pérez-Uzá até o dia de hoje. Temeu Davi a Deus naquele dia e disse: como trarei a minha arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca para si, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-Edom, o geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-Edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo o que ele tinha. Notem bem, e aqui uma palavra para aqueles que são responsáveis, para os oficiais da igreja. Quando nós não conhecemos a palavra de Deus,
E quando nós não agimos de acordo com a palavra de Deus, nós, ministros, oficiais, nós podemos levar o povo de Deus à morte. Foi o que Davi fez. Davi ignorou os princípios estabelecidos nas Escrituras. E o que foi que aconteceu? Um membro do povo de Deus morreu. Há quantos pastores que estão levando suas igrejas para práticas litúrgicas inadequadas? E Deus tem disciplinado essas igrejas com severidade. Vejam, meus irmãos, todos nós devemos saber disso, mas ainda mais importante é que os oficiais saibam disso. Quando nós não conhecemos a palavra de Deus, quando nós não prezamos as Escrituras, nós colocamos o povo de Deus em risco. Nós sujeitamos o povo de Deus à morte. Meus irmãos, o culto não é uma coisa de pouca importância. Esse é o nosso problema. Nós achamos que o culto é algo, não, se a gente fizer alguma coisa errada, que não importa, se a gente for sincero, Deus não vai achar absolutamente nada. Deus se importa com o culto que é prestado a Ele, meus irmãos. Deus leva a sério o culto. E se nós não o levamos a sério, se nós não seguimos os princípios que Deus estabeleceu na sua palavra, nós colocamos o povo de Deus em risco. Nós colocamos o povo de Deus, nós sujeitamos o povo de Deus a perigo de morte. Mas aí o que acontece? No capítulo 15, Davi faz uma segunda tentativa. E dessa feita, Davi segue os princípios da palavra de Deus. Ele reconhece seu erro. Vejam, capítulo 15, versículo 2. Capítulo 15, versículo 2, Davi diz assim, em 1 Crônicas: Então disse Davi: Ninguém pode levar a arca de Deus, senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levarem a arca de Deus e os servirem para sempre. Davi reuniu a todo o Israel em Jerusalém, para fazerem subir a arca do Senhor ao seu lugar que lhe tinha preparado. Reuniu Davi os filhos de Arão e os levitas. Aqui Davi reconhece o seu erro. Ele nota que o modo como eles haviam tratado aquele evento, no capítulo 13, era um modo contrário às Sagradas Escrituras. Davi reconheceu isso e percebeu a necessidade que se tinha de levar a arca do Senhor de acordo com os princípios estabelecidos na palavra de Deus. Depois, a partir do verso 11, Davi diz assim: Chamou Davi os sacerdotes Zadok e Abiatar, e os levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Aminadab, e lhes disse: Vós sois os cabeças das famílias dos levitas, santificai-vos, vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que eu preparei. Pois visto que não a levastes na primeira vez, o Senhor nosso Deus rompeu para nós, porque então não o buscamos segundo nos fora ordenado. Percebe? Davi errou, ficou chateado no início, mas depois ele reconheceu: nós não fizemos do jeito certo. Nós não fizemos conforme o Senhor ordenou, segundo o rito estabelecido por Deus. Então foi por isso que o Senhor Deus nos disciplinou. Foi por isso que nós recebemos a indignação divina, porque nós tratamos os seus princípios, as suas ordenanças para o culto que nós lhe prestamos de maneira inadequada. Versículo 14. Santificaram-se, pois, os sacerdotes e levitas para fazerem subir a arca do Senhor, Deus de Israel. Os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros pelas varas que nela estavam, como Moisés tinha ordenado, segundo a palavra do Senhor. Notem bem, meus irmãos, dessa vez eles acertaram. Levaram a arca nos ombros, pelos varais nos quais ela deveria ser carregada, e eles o fizeram conforme Moisés tinha ordenado, segundo a palavra do nosso Deus. Vejam, meus irmãos, nesses dois capítulos nós temos aqui uma espécie de demonstração. O que acontece quando nós cultuamos, adoramos a Deus de acordo com a nossa própria imaginação, imitando pagãos, mesmo quando nós não sabemos, e o que acontece quando nós adoramos a Deus de acordo com os princípios estabelecidos na sua palavra. O resultado está lá nos versos 25 a 28. Eles ofereceram sacrifícios a Deus, eles cultuaram com alegria, e não houve morte.
não houve disciplina, não houve juízo. Deus se alegrou com aquilo que eles haviam realizado. Vejam bem, meus irmãos, é necessário que nós obedeçamos a Deus no que diz respeito ao culto. Aqui, antes de nós passarmos para o próximo texto, é interessante nós notarmos a figura do levita Obed-Edom. Esse homem que aparece no final do capítulo 13, quando a arca de Deus foi colocada em sua casa, Davi ficou com medo de levá-la para Jerusalém, e a arca ficou na casa de Obed-Edom. Obed-Edom era ele é chamado de Geteu. A gente sabe pelas escrituras que ele era levita. Se os irmãos quiserem, eu dou os versículos. Em 1 Crônicas, capítulo 15, verso 18, verso 21 e verso 24. Aí Obed-Edom é listado entre os levitas de Deus. Ele também é listado como levita no capítulo 16, verso 5 e no capítulo 16, verso 38. Além disso, Obed-Edom é chamado de Geteu. No final do capítulo 13, lá no capítulo 13, verso 13 de 1 Crônicas, a arca, mas a fez levar à casa de Obed-Edom, o Geteu. Geteu é a maneira de se referir a alguém que nasceu em Gati, na cidade de Gati. Na Escritura nós encontramos duas cidades com esse nome. A cidade dos filisteus, essa é a mais conhecida, a cidade de Gati. O gigante morto por Davi, Golias, era da cidade de Gati. Golias, o Geteu. Ele era da cidade de Gati dos filisteus. Mas havia uma outra cidade de Gati nas Escrituras que é chamada de Gati-Rimon. E deixe-me lembrar uma coisa para os irmãos. Essa cidade, Gati-Rimon, que é provavelmente, quase com certeza, a cidade de Obed-Edom, era uma cidade que foi dada a um grupo de levitas. Sabe qual é o grupo, irmãos? Josué capítulo 21, verso 20. Abra comigo lá sua Bíblia em Josué capítulo 21, verso 20. Vejam o que está escrito lá nesse texto. Josué capítulo 21, verso 20. A palavra de Deus diz assim: as más famílias dos levitas de Coate. Essa cidade foi dada para a tribo de Coate, e as demais famílias dos levitas de Coate tiveram as cidades da sua sorte da tribo de Efraim. Agora, verso 24. Aijalon com seus arredores e Gati-Rimon com seus arredores. Ao todo, 4 cidades. Obed-Edom é chamado de Geteu. Provavelmente ele morava na cidade de Gati-Rimon. E por que eu estou citando isso? Lembrem-se, meus irmãos. Quem deveria carregar a Arca da Aliança eram os levitas da família de Coate. E de onde era Obed-Edom? De uma cidade que fora dada aos coatitas. Então nós vemos aqui o povo de Deus agindo exatamente de acordo com o modo prescrito por Deus em sua palavra. E quando isso aconteceu, quando o povo de Deus fez aquilo que era agradável ao Senhor, nós observamos que o Senhor se agradou do modo como aquele povo lhe prestou reverência, aquele povo lhe prestou culto. Resumindo, esses dois episódios, esses dois capítulos, o capítulo 13 e o capítulo 15 de 1 Crônicas, nos dão dois exemplos de como é temerário adorar a Deus de acordo com as nossas inclinações pecaminosas, não autorizados, não assistidos pela palavra de Deus. E como isso traz juízo da parte do Senhor para nós. Ao mesmo tempo que quando nós adoramos a Deus segundo os princípios estabelecidos na sua palavra, como nós vemos no capítulo 15, o Senhor Deus nos abençoa. O Senhor Deus derrama as suas muitas bênçãos sobre nós. Esse é o primeiro texto que eu gostaria de tratar com os irmãos. Mas eu gostaria de ler um outro texto que não é costumeiramente citado quando nós falamos de adoração, mas que é um texto importante. 1 Samuel, capítulo 15. Amanhã eu vou falar de 1 Samuel, capítulo 13, mas hoje eu vou falar de 1 Samuel, capítulo 15. Esse é o texto em que Saul é rejeitado por causa de sua grave desobediência a Deus. E esse é um texto interessante.
para nós aplicarmos ao ponto que nós estamos tratando, o fato de que nós devemos ser obedientes e adorar a Deus de acordo com o modo prescrito por Ele na sua palavra. 1 Samuel capítulo 15, do verso 1 até o verso 3. A palavra de Deus nos diz assim: Disse Samuel a Saul: Enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo Israel. Aliás, sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Deixe-me fazer uma pausa aqui e fazer uma observação. O texto seria melhor traduzido se ele estivesse assim, as últimas palavras. Atenta, pois, agora à voz das palavras do Senhor. A palavra voz aparece no texto hebraico. E por que isso é importante? Eu vou explicar. Os judeus tinham uma técnica narrativa que, para chamar a atenção para o ponto principal de uma narrativa qualquer, não era essa a única técnica, mas essa era uma das, eles usavam uma palavra que funcionava como uma espécie de palavra-chave. E a palavra-chave desse texto é a palavra voz. É a palavra voz. Aqui no verso 1 ela aparece pela primeira vez, embora na tradução, infelizmente, ela não aparece. Às vezes os nossos tradutores nos atrapalham no melhor entendimento do texto. A tradução melhor seria: atenta, pois, agora à voz das palavras do Senhor. E o texto segue: Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter-se oposto a Israel no caminho quando este subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente a tudo que tiver, e nada lhe poupas. Porém matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Aqui era uma das poucas ocasiões em que Deus mandava que o povo de Deus destruísse um povo de maneira completa. Israel deveria praticar uma destruição absoluta, porque eles fizeram em Jericó, por exemplo. Eles agiram em Jericó quando entraram na terra prometida dessa maneira. A ordem era para que Saul eliminasse todos os amalequitas, sem exceção. Eu não vou parar de explicar esse. Eu sei que esse texto é um texto polêmico, essas determinações bíblicas são polêmicas, mas não é meu objetivo tratar dessas questões especificamente. Eu quero observar para os irmãos como o texto lida com essa questão da obediência a Deus no que diz respeito à adoração. Agora, a partir do verso 7, eu digo, depois leia o capítulo 15 inteiro em casa, mas eu vou chamar a atenção apenas em alguns tópicos. Agora veja o verso 7. O texto bíblico diz assim: Então feriu Saul os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito. Tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio de espada. E Saul e o povo pouparam a Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa vil e desprezível destruíram. Versículo 10. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: Arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. O grande problema de Saul era a dificuldade de obedecer aquilo que o Senhor Deus ordenava. A ordem era para que eles destruíssem todos os amalequitas. Digamos assim, o erro de Saul em não fazer isso vai aparecer lá mais adiante no livro de Esther. Não sei se os irmãos se lembram, mas lá no livro de Esther há uma polêmica entre, deixa eu me lembrar o nome do homem aqui, Amã, o Agagita, provavelmente um descendente de Agag, e Mordecai, da tribo de Benjamim. Vejam, a mesma tribo de Saul. Esse problema novamente, por causa de um equívoco de Saul, ele surge novamente centenas de anos depois. Saul tinha dificuldade de fazer aquilo que o Senhor Deus ordenava. Ele falhou no capítulo 13, ele falhou no capítulo 15, depois, mais adiante, no finalzinho, lá no capítulo 28, ele consulta a pitonisa de Endor. Era uma dificuldade do rei Saul obedecer a palavra de Deus. Ele não dava ouvidos à voz do Senhor, e Deus manifestou profunda tristeza por ter constituído Saul rei sobre Israel. Agora, a partir do versículo 13,
Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse: Bendito sejas tu do Senhor. Executei as palavras do Senhor. Executei as palavras do Senhor. Vejam, é típico de crente desobediente. Ele desobedece a palavra de Deus quando é confrontado. Não, mas eu fiz o que Deus mandou. Saul acreditava que tinha cumprido o que Deus havia ordenado. Ele disse a Samuel: eu executei as palavras do Senhor. E vejam a pergunta que Samuel faz para Saul no versículo 14. Então disse Samuel a Saul: que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e mugido de bois que ouço. Deixa eu fazer uma pergunta para os meus irmãos. Vocês sabem qual é a palavra que é traduzida no versículo 14 por balido e mugido? Eu dei a dica no início. É a palavra voz. É a palavra voz. O texto começa: atenta, pois, agora à voz das palavras do Senhor. Saul não atentou para a palavra de Deus e disse: eu fiz o que o Senhor mandou. E a pergunta de Samuel é até irônica. Então, que voz é essa que eu estou escutando aqui? Se você obedeceu à voz das palavras de Deus, por que eu escuto voz de animais? Por que eu escuto voz de ovelha e voz de boi? Ou seja, Saul não havia feito aquilo que o Senhor ordenara. Mas notem, o texto segue dizendo, versículo 15: respondeu Saul: de Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois. Para qual objetivo, irmãos? Para os sacrifícios ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. A desculpa de Saul era o seguinte: não, nós desobedecemos a palavra de Deus, mas nós fizemos isso para arrumar animal para fazer o culto de louvor e adoração de Deus. Foi por isso. Não, o Senhor mandou a gente destruir tudo, mas a gente viu que tinha uns animais bons ali que dava para a gente aproveitar. E a gente guardou esses animais para fazer um sacrifício, um culto de ações de graça. Uma vez eu ouvi o reverendo Josafá Vasconcelos falando desse texto, ele diz assim: não, nós guardamos os animais para fazer um cultão para Deus. Um cultão de louvor, um louvorzão para Deus de ações de graças. Vejam, irmãos, eles desonraram a voz de Deus e acreditavam que o Senhor iria aceitar aquele tipo de adoração desobediente, contrária às palavras do Senhor. Samuel, então, fala que vai consultar o Senhor, e aí nós lemos a partir do verso 17. Verso 17, Samuel diz assim: prosseguiu Samuel: porventura, se tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não tingiu o Senhor rei sobre ele? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai, e destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Por que, pois, não atentaste à voz do Senhor? Está vendo como a palavra voz aparece repetidas vezes no texto? Aqui ela foi traduzida de maneira mais explícita. Por que, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Vejam, irmãos, a intenção era cultuar a Deus, mas eles estavam cultuando de um modo não ordenado. Aquilo era mal aos olhos de Deus. Todas as vezes que nós tentamos cultuar a Deus de um modo contrário à sua palavra, nós não fazemos o que é reto, nós não fazemos aquilo que é bom, nós fazemos o que é mal aos olhos do Senhor. Essa é uma expressão que descreve o povo de Deus em períodos ruins. Lembram-se do período dos juízes? Tornou o povo de Deus a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Essa expressão é para descrever o povo que está em apostasia, que abandonou a Deus, que não está seguindo a Deus em verdade. E aí Saul, de maneira ousada, responde no versículo 20: então disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas os destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor de designada descrição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém, Samuel disse, e aqui, irmãos, é um versículo, um texto que nós conhecemos de maneira
Todos nós conhecemos esse versículo, mas nós talvez nunca tenhamos notado que ele aparece num contexto de culto desobediente. Eles preservaram aqueles animais porque eles queriam oferecer a Deus, oferecê-los a Deus na cidade de Gilgal. Eles acreditavam que o Senhor aceitaria aquele tipo de culto. E aí a resposta de Deus para o povo no versículo 22, para Saul e para o povo, é uma resposta muito severa. Ele diz assim: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Quando nós tentamos adorar a Deus de um modo não prescrito, o pecado que nós estamos cometendo é semelhante a um pecado de feitiçaria. A rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Quando nós rejeitamos a palavra de Deus, quando nós tentamos adorar a Deus de um modo não ordenado na sua palavra, não importa o que nós afirmemos, nós estamos rejeitando o Senhor. E nós experimentaremos o desagrado de Deus, como aconteceu com Saul. E aí Saul termina mais uma vez no versículo de número 24, nós vemos, mais uma vez aparece o termo vós. Versículo 24, então disse Saul a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as suas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Esse texto nos ensina de maneira muito clara que, especialmente no que diz respeito à adoração, a voz do povo não é a voz de Deus. A voz do povo não é a voz de Deus. Lembre-se disso, meus irmãos. Nós não devemos adorar de acordo com o modo como as pessoas desejam, como o povo deseja nos induzir. Se isso é contrário à palavra de Deus, se nós dermos ouvidos à voz do povo, nós estaremos rejeitando, transgredindo a voz e o mandamento do Senhor. O texto que começa com: atenta, pois, agora para as palavras do Senhor, já no finalzinho termina com palavras: eu dei ouvidos à voz do povo, e por isso transgredi o mandamento do Senhor e as palavras do seu profeta, as palavras de Samuel. Meus irmãos, esse texto nos ensina, portanto, que nós não devemos adorar de acordo com as intenções, de acordo com os desejos humanos. Nós devemos adorar de acordo com o que Deus nos ensina na sua palavra. Atentar à voz de homens, atentar à voz das pessoas, quando isso contraria as Escrituras, é transgredir o mandamento de Deus, é rejeitar a palavra do Senhor, não importa a sua intenção. A intenção dos israelitas era uma intenção positiva. Eles queriam oferecer aquilo em holocausto, em sacrifício ao Senhor. Mas Deus prefere obediência a holocaustos e sacrifícios. Deus prefere que sua voz seja atendida, e mesmo quando nós somos pressionados por outros, o nosso dever como povo de Deus é obedecer à voz do Senhor. Em matéria de culto, em matéria de adoração a Deus, o que importa é obediência. Dar ouvidos à voz das palavras do Senhor. Mais uma vez, lembrando do texto da nossa confissão de fé, Deus não deve ser adorado segundo as imaginações e invenções dos homens. Saul quis adorar a Deus dessa maneira, dando ouvidos à palavra de seu povo, de seu exército, ficou com medo deles. E isso que me impressiona, irmãos. Isso é interessante. Nós preferimos sucumbir diante do temor dos homens do que diante do temor a Deus. Já notaram isso? Quando nós estamos numa situação em que nós precisamos escolher entre temer a Deus e temer aos homens, a gente prefere temer aos homens do que temer a Deus. Você quer que eu dê um exemplo? Quando a gente tem algum problema financeiro, a quem que a gente deixa de quitar com as nossas responsabilidades financeiras? Deus. Eu tenho que pagar aquela dívida ali, porque senão eu vou me arrebentar. A gente tem menos medo de Deus do que dos homens.
Foi o que Saul fez. Saul teve mais medo de seu povo do que temeu a Deus. Rejeitou a palavra do Senhor. E isso foi a sua destruição. O capítulo seguinte, o capítulo 16 de 1 Samuel, é o capítulo em que Deus envia Samuel à casa de Jessé para que ungisse Davi, rei de Israel. E naquela ocasião, o espírito saiu de Saul e foi habitar com Davi. Aqui nós temos o início, aliás, já um ponto alto da ruína do rei Saul. Ele preferiu temer os homens, dar ouvidos à voz dos homens, ao invés de ouvir a voz das palavras do Senhor. O último texto que eu gostaria de ler com os irmãos foi um texto até que o reverendo Evaldo leu no início, Levítico capítulo 10. Na verdade, eu vou ler um pedaço do capítulo 9, para os irmãos observarem o contraste. Levítico capítulo 9. Levítico capítulo 9, versículo 16. Esse é o terceiro e último texto que eu vou trabalhar com os irmãos agora à noite. Levítico capítulo 9, versículo 16, o texto bíblico diz assim: também fez chegar o holocausto e o ofereceu segundo o rito. Essa expressão, segundo o rito, aparece algumas vezes no livro de Levítico. E é importante que os irmãos saibam que o livro de Levítico é uma espécie de manual de culto. Deus estava demonstrando, ensinando ao seu povo como ele deveria ser cultuado, como as ofertas deveriam ser apresentadas, quem tinha autoridade para oferecer, que tipo de oferta era necessária para cada ocasião específica. Deus estava ensinando o seu povo a cultuar. Israel passou anos no Egito, passou anos servindo a deuses falsos. Tanto é que quando eles saíram do Egito, logo eles construíram um bezerro de ouro. Deus acusa, através dos profetas, Israel de servir a deuses falsos enquanto eles estavam peregrinando no deserto. Ou seja, o povo de Deus estava saturado de más ideias a respeito da adoração. Do que eles precisavam? Eles precisavam de instrução a respeito do culto. Da mesma maneira que nós precisamos hoje. Nós vivemos numa época tão cercada de problemas associados à adoração que nós precisamos de instrução de culto. E é exatamente isso que o livro de Levítico é. E nesse primeiro sacrifício que Arão oferece, ele oferece o sacrifício segundo o rito. Ele age de acordo com as determinações do Senhor. E o que acontece lá a partir do verso 22? A partir do verso 22, o texto bíblico diz assim: depois Arão levantou as mãos sobre o povo e o abençoou, e desceu, havendo feito a oferta pelo pecado e o holocausto e a oferta pacífica. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, e saindo abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. E eis que saindo fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. O que vendo o povo, jubilou e prostrou-se sobre o rosto. Notem bem, irmãos, quando eles serviram a Deus de acordo com o rito, conforme o modo prescrito pelo Senhor, o que foi que aconteceu? Saiu fogo de diante do Senhor. Mas a glória de Deus se manifestou ao seu povo, mas o fogo saiu para consumir o holocausto, e a resposta foi alegria. O povo de Deus se jubilou e adorou a Deus prostrando-se sobre o rosto em terra. Notem bem, quando nós adoramos de acordo com o método, de acordo com os mandamentos estabelecidos por Deus, o Senhor se manifesta a nós, o Senhor nos abençoa e nós nos alegramos na sua presença. Mas quando nós agimos de maneira contrária, então nós experimentamos juízo. Desse capítulo 10, seguindo a leitura, é interessante que logo após esse sacrifício feito e aceito por Deus, nós lemos no capítulo 10, Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que eles não ordenaram. Fogo estranho, não conforme o rito, não conforme os princípios estabelecidos por Deus na sua palavra. E o que acontece? Sai fogo diante do Senhor. Só que o fogo não é para consumir a oferta, é para consumir o ofertante. Vejam o versículo 2. Então saiu fogo de diante do Senhor,
e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão: isso é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão se calou. Vejam o que acontece: o fogo de Deus sai para consumir os adoradores, para consumir aqueles que trazem a oferta e não a oferta. E mais, ao invés de produzir alegria, ao invés de produzir júbilo, isso produz tristeza. Arão se cala. A glória de Deus se manifesta, mas para juízo daqueles que o desobedecem. Mas ao invés de trazer alegria para o povo de Deus, aquilo traz tristeza. Arão se calou porque seus filhos foram desobedientes e desonraram a Deus e o rito estabelecido pelo Senhor na sua vontade revelada. Meus irmãos, essa passagem nos mostra que quando nós adoramos a Deus da maneira adequada, nós recebemos bênçãos. O Senhor derrama copiosas bênçãos sobre o seu povo. Mas quando nós o adoramos da maneira inadequada, nós nos tornamos alvos da disciplina e da indignação do Senhor. Eu citei, os irmãos, o texto do Novo Testamento, 1 Coríntios capítulo 11, de 30 a 32, é um texto que mostra que o juízo de Deus sobre aqueles que lhe cultuam de maneira inadequada ainda é real na nova aliança. Versículo 30 de 1 Coríntios 11. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados no mundo. Quando nós cultuamos a Deus de maneira inadequada, nós nos tornamos alvos de sua disciplina. E vejam, até isso é um ato da graça de Deus. Para que nós não sejamos julgados com o mundo, Deus nos disciplina. E a disciplina pode ser severa, pode envolver até mesmo morte física. E para encerrar os textos bíblicos, esses três principais, Levítico 9 e 10, 1 Samuel 15, 1 Crônicas 13 e 15, para finalizar esses textos mais rápidos que eu estou lendo para os irmãos, Hebreus capítulo 12, versículo 28. Hebreus capítulo 12, versículo 28. A palavra de Deus diz assim: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. O verbo que é traduzido aqui por servir, os irmãos já devem ter ouvido isso, é o verbo que nós poderíamos traduzir por adoremos. Adoremos a Deus de modo agradável. Por qual razão? Deus é fogo que consome, meus irmãos. Deus é fogo que consome. Nós não podemos brincar com o Senhor. Nós não podemos zombar de Deus. Se nós desejamos uma adoração que seja agradável ao Senhor, se nós desejamos uma adoração que não produza disciplina para o povo de Deus, nós precisamos adorar de acordo com o que Deus prescreveu na sua palavra, segundo o rito, atentando, ouvindo a voz das palavras do Senhor, retendo a graça, se submetendo aos princípios estabelecidos por Deus na sua palavra. Todas as vezes que nós tentamos adorar a Deus de acordo com as nossas próprias inclinações, nós corrompemos o santo culto e nos tornamos alvos da disciplina do nosso Deus. Lembrem-se disso, meus irmãos. Quando nós abandonamos a Escritura, nós nos tornamos semelhantes aos pagãos, como Israel se tornou semelhante aos filisteus. Lembrem-se disso. E quando nós não preservamos a palavra de Deus em nossa adoração, nós nos sujeitamos a terríveis disciplinas, até mesmo a morte, como aconteceu com Uzá, como aconteceu com os filhos de Arão, como aconteceu com aqueles crentes da igreja de Corinto, e como, para nossa tristeza, pode acontecer ainda hoje conosco. Desonrar a Deus, desonrar a vontade do Senhor, os princípios estabelecidos por Ele em Sua palavra para o culto, é colocar-se numa situação de perigo. Meus irmãos, já chegando à parte final, lembrem-se disso. O modo adequado, eu vou repetir as palavras da nossa confissão, mas o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por Ele mesmo, tão limitado pela Sua vontade revelada, que não deve ser adorado segundo as imaginações e invenções dos homens, ou sugestões de Satanás, nem sob qualquer representação visível, ou de qualquer outro modo não prescrito,
nas Santas Escrituras. Tudo que eu quis fazer hoje, meus irmãos, foi mostrar que o princípio que nós adotamos como princípio que nos dirige na adoração, o princípio que nós chamamos de princípio regulador do culto, nós o adotamos porque a palavra de Deus o ensina. A palavra de Deus o ensina. Deus, na sua santa palavra, nos mostra com clareza que se nós queremos lhe ser agradáveis, se nós lhe queremos prestar um culto que seja devido e apropriado, nós devemos fazê-lo de acordo com a palavra do Senhor. A nossa imaginação é muito importante. Nossa capacidade de criação, de invenção é muito importante. Mas no que diz respeito ao culto, uma coisa só nos é exigida: obediência à vontade revelada de Deus. Mais nada, meus irmãos. Deus não exige mais nada de nós, a não ser obediência à sua vontade revelada. Não é ouvir a voz do povo, das pessoas, não é ouvir o nosso próprio coração. Nosso coração é muito enganoso. O que nós devemos fazer é ouvir a voz de Deus que ecoa nas Escrituras. Quando nós assim agirmos, se nós assim agirmos, nós seremos agradáveis ao Senhor. Nós faremos aquilo que lhe agrada. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a adorar de acordo com os mandamentos, as ordenanças divinas estabelecidas na sua palavra. O princípio regulador do culto não é uma invenção humana. É ensinado nas Escrituras. E que Deus nos ajude a agir de acordo com essa boa e libertadora regra.